Bem-vindos a centésimo 14º episódio da série Beto no Mundo, hoje levando vocês para a Normandia, navegando pelo Rio Sena. Então nós vamos estar viajando no noroeste da França, né, de Paris, essa linha azul que a gente vê, que segue até o Canal da Mancha. O, o Rio Sena, ele começa aqui nas montanhas e por 700 quilômetros ele atravessa o norte da França até chegar no Canal da Mancha. A França, né, é uma república semipresidencialista, com o presidente Macron, 550 mil quilômetros quadrados, 68 milhões de habitantes. E eu vou mostrar a casinha que eu tive agora em Paris. Aqui, a vista da uma das minhas varandas, tem uma varanda no living room, outra na workstation e aqui no quarto. Então, aqui todas aquelas construções meados do século XIX, do Haussmann, que deu essa unidade para Paris. E eu tô aqui numa mansarda. Adoro! Nem aquelas ali da frente. Então, Beto Conte, no Mandarim Oriental Lutece, a convite de X-Mart e o Mandarim Oriental. Muito feliz de estar aqui. Lindo, né? Isso no meu quarto. Então, daqui da minha janela, vendo esses prédios do período osmaniano, né, onde na metade do século XIX transformou a Paris, com a vista da Torre Eiffel, Les Invalides, e percorrendo por essas ruas, né? Então, isso que eu gosto sempre de comentar, como Paris e por que Paris agrada a todo mundo, em função dessa harmonia, né? Então, reforma urbanística da metade do século XIX, durante 15 anos, eles vão colocar abaixo quarteirões e quarteirões e construir uma cidade com uma determinada escala de 7 andares, com uma determinada estética, com os balcões de ferro forjado, né, e as grandes avenidas arborizadas que fazem com que Paris seja uma das cidades mais harmônicas e esteticamente agradáveis do planeta. Continuando caminhando por essas ruas, me defronto com uma pequena pracinha. A luz mágica do final do dia, aqui na Boulevard Raspail, os prédios do período Haussmanniano, da metade do século XIX, quando Paris foi toda revitalizada e padronizada. Então, o Santo Tomás de Aquino, do século XIII, foi um dominicano, um dos maiores filósofos e teólogos da Idade Média, e principal representante da escolástica, que dedicou sua vida a conciliar a fé cristã com a razão e a filosofia de Aristóteles. Então, aqui nós temos a igreja que eu não conhecia, então isso que eu acho muito legal de caminhar pela cidade e descobrindo a como é que eu vou fazer? Isso aqui, vou trazer aqui para baixo. E seguindo pela minha rota das igrejas, né, Abadia de Saint-Germain-des-Prés, que é a mais antiga ainda em uso em Paris, aqui no sexto arrondissement, começou a ser construída ainda na época dos merovingios, no século VI. Aqui na igreja, na Abadia de Saint-Germain-des-Prés, no bairro do mesmo nome. Ela foi fundada no século VI, ainda na época dos merovingios. E aqui estão enterrados vários reis daquela dinastia. Vai ser restaurada no ano 1000, aí no estilo românico. E depois também
durante a Idade Média, com a influência gótica. Saint-Germain-des-Prés, no coração de Saint-Germain. E já chegando às margens do Sena, Institut de France, né, com essa arquitetura clássica, essa cúpula, foi originalmente construído no século XVII, por ordem do cardeal Mazarino, né? E hoje é a instituição acadêmica mais prestigiada da França. Daí a gente atravessa a Pont des Arts, e vê a Ile de la Cité. E a Janete me pergunta, e o que é isso? Que ponte é essa? E eu vou explicar. Estamos aqui na Pont des Arts, que liga ao Instituto Francês com o Louvre, Ile de France na nossa frente, e ali o túnel, que é um trabalho de Vladimir, o sobrinho do Cristo, e J.R., um artista francês, onde celebrando o 40º aniversário, quando Cristo e Jean-Claude, a sua esposa, né, fizeram a instalação aqui na Pont Neuf. É uma ponte mais antiga de Paris, transformada agora no século XXI com a caverna. Estava recém-concluída, né, quando nós lá estávamos. Aqui o Louvre, nessa esquina do Louvre, que é onde teve aquele roubo recente, né, que foi notícia no mundo inteiro. Entrando no quarteirão do Louvre, aqui numa das praças abertas do Louvre, neste local, abaixo de mim, que tinha o castelo medieval do rei Louis Philippe. E aqui uma das alas do Museu atual do Louvre. No Museu do Louvre, alas Sully, Richelieu, que eu amo, da antiguidade da Mesopotâmia, e Denon, com Egito, Grécia, Roma, os italianos. Maravilha estar de volta aqui. E como todo museu, ele é museu do lado de dentro e do lado de fora, né, com as esculturas, né, dos grandes filósofos, Racine, Voltaire, né, os pátios internos com essa estatuária maravilhosa. Passando pelo Royal Palais, chegamos no Museu da Bibliothèque de France. Estamos aqui na Biblioteca Nacional de France, uma biblioteca pública, criada no final do século XIX, início do século XX, na época da Belle Époque, na época da grande exposição, que a Torre Eiffel foi fundada, e um paraíso de cultura e arte aqui no coração de Paris. No Museu da Biblioteca da França, as diferentes escritas do mundo, cuneiforme, hieróglifos e o escriba. Ela é linda, né? E ela é em uso. Então, é um refúgio que a gente pode ir em Paris, né? Para pegar bons livros, né? Tem tanto essa parte interna quanto a parte externa, os jardins. E depois, seguindo pelas passagens, as passagens cobertas de Paris, que tem toda essa região, que é uma delícia também. A gente chega aqui em frente à Bourse de Commerce, que a família Pinault transformou num museu, e onde está a exposição Clair Obscur.
Olha só que linda essa escultura na cúpula, em frente à cúpula. La Bourse de Commerce, mais um dos museus, transformado em mais um dos museus aqui em Paris. Maravilhosa. Na Bolsa de Comércio de Paris, a rotonda, onde nós temos essas pinturas que retratam o comércio através do mundo. É impressionante, é muito linda, né? E olha só, aqui os tapetes do Oriente, do Norte da África, os produtos da Ásia, né? Então está retratado todos os grandes fontes de comércio, né? Da Europa, da África, da Ásia, né? Que chegavam até aqui em Paris. Rue de Rivoli. Vamos dar uma navegada já pelo Sena na parte interna da cidade. Se divertindo, hein, Beth? A Beth, a Karen e a Magda, o casal esfoge lá dentro. As minhas grandes parceiras acompanhando e garantindo a qualidade, que estejam todo mundo bem e se divertindo na viagem. Bela forma de começar um Grand Tour com esse sol maravilhoso. Estamos aqui em Paris, o Louvre está ali atrás de mim, com o Sena, que a gente vai percorrer no Grand Tour Trip Travel no Legado dos Impressionistas. Saímos de Paris, onde a gente vai visitar o Museu d'Orsay, o Rangerie, Marmottan, e daí vamos navegar pelo Sena em busca dos locais que inspiraram os impressionistas. Vamos para a casa de Monet, a última, Boutin e Etretat. Então vai ser muito legal. Nos acompanhe. O Museu do Louvre e o Rio Sena. Dois dos marcos que trazem milhões de visitantes para Paris, a cidade mais visitada do planeta. Então, começando a nossa navegação, nós vamos sair de Paris, vamos visitar o Versoix, que foi a última morada de Van Gogh, Giverny, com a casa de Bonnet, que a gente visita a partir de Vernon, Les Andelys, com o Ricardo Coração de Leão e a sua fortaleza, Rouen, a capital histórica da Normandia, e Le Havre, o maior porto Atlântico da França, e Honfleur. Então vai ser uma viagem maravilhosa pelo Rio Sena. Coloque uh, seus casacos salva-vidas e vamos navegar juntos. Nós estamos navegando a bordo do Amalira, uma das embarcações do Ama Waterways, que os Grand Tours já haviam feito pelo Danúbio, Reno, Ródano, Mains, Mosel e agora pelo Sena. Começou a nossa navegação de 7 dias pelo Rio Sena, saindo aqui de Paris em direção ao Atlântico. Muito legal essas casas aqui nos arredores de Paris, meio verde, junto ao rio. E essa é a vista de uma navegação. Então, a navegação fluvial, diferente da marítima, sempre tem essa vista dos dois lados, está sempre próximo da margem, né? Tanto para ver castelos, povoados, áreas rurais, né? E logo, né, a gente já chega numa das atrações, que é Les Andelys, e aí a gente ficou atracado
E vamos fazer uma caminhada pelo povoado, né? Então, a Márcia, que é essa moça linda da direita, é a nossa diretora de cruzeiro, uma brasileira. Então, sempre que a gente faz nossos Grand Tours, a gente solicita ela, porque daí ela vai estar falando em português, né? Então, a gente se sente super em casa. E uh, tem a pequena Les Andelys, que é essa que nós estamos vendo, e depois tem uma parte mais moderna, né? Mas vamos ficar aqui na parte medieval e vamos subir até aquele castelo, né? E caminhando aqui pelo povoado. O povoado de Andenis, na Normandia, nossa primeira parada no Grand Tour Trip Travel Sena, onde navegamos desde Paris até o Oceano Atlântico. Estamos aqui no Rio Sena, passando pelo povoado de Les Andelys, que fica aos pés de uma colina onde tem as ruínas do castelo fortaleza de Ricardo Coração de Leão, construído no final do século XII para proteger as terras inglesas aqui na Normandia. Vai ser a última tentativa, porque no início do século XIII, Filipe Augusto vai conquistar a Normandia de volta para a França, que havia sido cedida aos normandos. Depois Guilherme o Conquistador da Normandia conquista a Inglaterra e finalmente então volta a ser parte do Reino de França. Então, lá tem o povoado e eu tô indo em direção à fortaleza, né? Vamos conhecer mais e por que de uma fortaleza aqui no Sena. Porque na idade hoje a gente conhece totalmente separado, né? Então o Império Britânico, as Ilhas Britânicas de um lado, toda a parte continental francesa, mas não era assim na Idade Média, quando ela era toda dividida em elementos feudais, ducado e outros, né? E toda essa parte que a gente está vendo de vermelho no século XII, né, estava ligado ao reino Plantageneta de Henrique II, que casou com a Leonor d'Aquitânia. Aquitânia é essa parte ao sul da França, né? Que era onde temos Bordeaux. Então, toda a parte oriental da França estava, do que é hoje a França, né? Estava sobre o controle inglês, né? E por isso que para controlar essa divisa entre o reino de França do reino dos Plantagenetas, né? Ricardo Coração de Leão construiu, né, em 1196 essa fortaleza. Olha só que linda que ela era, né? E continua bonito. Nós temos aqui a fortaleza de Ricardo Coração de Leão, o rio Sena lá embaixo e Les Andelys, né? Ali na parte baixa da colina. Essa é a vista que nós temos hoje, né? Então, com todos esses remanescentes das ruínas de quase 1000 anos, né? Lá do início do século, final do século XII. Beto, fale mais sobre isso. Estamos olhando o Castelo Gaillard de Ricardo Coração de Leão, do final do século XII,
na época que a Inglaterra controlava parte da França, inclusive a Normandia, decorrente da herança de Aliénor d'Aquitaine, que tinha sido rainha da França, da Aquitânia, e daí casou com o rei da Inglaterra. A fortaleza de Gaillard, construída por Ricardo Coração de Leão no final do século XII, vai ser conquistada por Filipe Augusto no início do século XIII, e a Normandia volta a ser parte do Reino da França. Utilizada como fortaleza até o século XVI, quando é abandonada, e a partir do século XIX, retomada como patrimônio da humanidade e monumentos históricos da França. Château Gaillard, próximo de Rouen, às margens do rio Sena. A localização não podia ser mais impressionante, né? Então, no topo da montanha, controlando né? Hoje a gente está preocupado com o Estreito de Hormuz, né? Na época que entre os ingleses e franceses era o acesso ao mar, né? Então, controlando esse estreito aqui, né? Ficava bem delimitado as áreas de influência da Inglaterra de um lado e da França de outro. Todos os elementos de fortaleza medieval, né, com o fosso, a muralha, uma segunda muralha interna e daí o bastião super protegido no centro, né? Então aqui todos os elementos defensivos de uma construção militar medieval. Nossa top model, Patrícia, e aqui a falésia, né, a muralha, a fortaleza como uma continuidade natural da montanha. Então, no Felipe Augusto, desculpa, no 1203, ele vai fazer o cerco do Chateau Gaillard e finalmente vai conquistar, e com isso toma a fortaleza dos ingleses e depois toda a região, mas vai ter mais um século, vai começar a Guerra dos 100 Anos, e durante esse período, 5 vezes mudou de mãos. Descendo a colina, povoado, e vamos voltar para nossa casinha. Então, o bárbaro de um, de um cruzeiro é que no primeiro dia a gente coloca a nossa bagagem na nossa cabine, todas com varandinha, né, para ficar imerso nesse cenário maravilhoso, e só no sétimo dia a gente se preocupa em mudar de hotel, né? Então nós temos um hotel ambulante, né, que vai nos proporcionar, desvendar da maneira mais confortável a Normandia. E como a gente sabe que o transporte sempre foi historicamente através dos rios, ela já é uma viagem no tempo e na história. E aqui nós vamos sair do Sena e vamos pegar um trajeto interno para chegar até o Verso Oase. E você me pergunta, o que vocês vão fazer no Verso Oase, nesse pequeno povoado super encantador? Nós vamos conhecer a última morada de Van Gogh. Vincent Van Gogh, o pintor holandês, né, que tem seus filho de um pastor, tentou ser pastor, depois o irmão dele, o Theo Van Gogh, ele trabalhava em galerias de arte, leva para Londres, daí ele não se dá certo, ele vem para Paris, e de Paris ele vai buscar a luz na Provence, né? Ele se estabelece em Arles, e ali depois ele vai ter a crise com Gauguin, que era seu
outro pintor e amigo, e ele é internado em Saint-Rémy, e finalmente o Theo descobre que aqui em Auvers-sur-Oise tinha um tratamento do Dr. Gachet que buscava esse equilíbrio entre o corpo e a mente, né? Então, como tratar uma mente perturbada, né? Então, o, o Van Gogh certamente ele devia ter vários problemas, né? E ele vai ser tratado então aqui em Auvers-sur-Oise, nessa casa aqui. Ele tinha uma bipolaridade. Desculpa, não estava ouvindo a palavra. O Beco de Cavu, onde Van Gogh viveu seus últimos dias, onde pintou em 14 de julho a prefeitura de Auvers-sur-Oise. E a gente vê aqui em frente à sua pousada. Ele viria morrer 2 semanas depois. Ele passou 90 dias, né, 3 meses aqui em Auvers-sur-Oise e pintou quase uma centena de quadros. Foi o período de maior produtividade, talvez de maior ansiedade, essa necessidade de ele colocar na tela os seus trabalhos. E Van Gogh faleceu, ele está enterrado em Auvers-sur-Oise. 6 meses depois, o Theo, que foi seu irmão e grande apoiador, também falece e ele é enterrado, os dois juntos. Os dois irmãos que o Petitel, que apoiou o Vincent ao longo de toda a sua vida, depois a viúva que vai organizar e todo esse legado que nós temos de Van Gogh, que poderia ter se perdido, né, foi graças à continuidade da, da cunhada de Vincent Van Gogh e depois do sobrinho. E falando em Van Gogh, temos que falar também de Monet na Normandia. Então, essa aqui é a casa de Monet. Monet comprou essa propriedade em 1883 e ele vai viver nela até 1926. Né? Então, como ele, diferente de Van Gogh, que morreu muito cedo, Monet teve uma longa vida, conseguiu ser reconhecido em vida e com isso pôde viver com uma tranquilidade material, né? Esses últimos quarto de século. As water lilies do Jardim de Monet, aqui em Giverny. Então, nesse jardim que ele tentava registrar a mudança do
da luz ao longo do ano e ao longo do dia, né? Então ele tinha suas fontes de criação em casa, né? Então, com isso, ele pôde produzir toda essa obra maravilhosa da sua última período de vida, né? Os últimos temas que ele adotou, que era o seu jardim e as ninféias, a ponte japonesa, né? Então, o Monet, ele nasceu em Paris, foi criado na Normandia, depois ele volta para Paris para estudar e tem sua carreira e retorna à Normandia hum, para a tranquilidade dos seus anos maduros. Uma forma muito legal de chegar aqui em Giverny, nos Jardins de Monet, é de bicicleta. Então a gente saiu das margens de Sena, caminhamos por partes muito bucólicas e estamos agora voltando para o Rio Sena. Boa viagem. Tchau! Muito legal essa pedalando de Giverny até Vernon, com esse cenário bucólicos, ciclovias ao longo de todo o caminho. Muito legal. Visitamos a casa de Monet e agora estamos voltando para nossa casinha às margens de Sena. Adorei. E em Paris tem 3 museus que vocês têm que visitar ligado ao movimento impressionista, né? Onde Monet é um dos precursores, né? Então Monet ele pinta a impressão, o nascer do sol, no porto de Le Havre, em 1872, e na primeira exposição, onde se reúnem vários pintores rejeitados pela crítica da época, né? Eles, ao apresentar essa obra, né, um crítico vai dizer isso nem é obra, né? É uma impressão de uma obra, e nisso que surge o movimento impressionista, que vai da final do século XIX até o início do século XX, com seu expoente maior, Monet. E em 1918, com o final da Primeira Guerra, ele oferece ao governo francês essas obras que são as ninféias, né? Mas com uma exigência específica que fosse em um local onde elas ficassem construído num local próprio para elas. Então foi criado o Museu Orangerie, onde temos 2 elipses com essas grandes obras que mostram a continuidade, e é uma das maiores obras pictóricas da humanidade. As ninféias de Monet. Monet, em 1890, se muda para Giverny, para estar próximo, né, da natureza. Então, na sua casa ele cria. Ele foi um grande paisagista também. Ele cuidava dos seus jardins, dos seus lagos, a ponte, e registrava as mudanças, as nuances ao longo do dia. Aqui nós temos os chorões. Esta é uma obra concebida para esse espaço, que é o Orangerie. As pinceladas de Monet.
observado daqui, a gente pode ver cada detalhe. E o conjunto da obra. Orangerie e grande obra de Monet. E o outro museu que eu gostaria de apresentar para vocês é o Museu Marmottan Monet, instalado em um palácio adquirido em 1882 por Jules Marmottan, um colecionador de pintura. Em 1957, a coleção vai ser ampliada com as doações de Victorine Monchy, que era filho do médico que atendia Manet, Monet, Pissarro, Sisley, Renoir e um dos primeiros entusiastas dos impressionistas. Em 1996, também vai receber mais uma doação, daí agora do filho de Monet, o Michel Monet, e fazendo com que este museu constitui a maior reunião de obras de Monet do mundo. E também nós temos no Museu Marmottan das doações de Denise e Annie Huard, um acervo de obras de Berthe Morisot, Manet, Degas, Renoir e Henri Huard. Então ele é outro local menos conhecido e fantástico de ser visitado. Monet dedicou seus 30 últimos anos de vida a registrar as cores, a luminosidade, as plantas do seu jardim na propriedade de Giverny. Várias dezenas dessas obras estão aqui no Museu Marmottan, doado por seu filho Michel à Fundação. É um mergulho na vida, na obra de Monet. E entre as obras que estão no Marmottan, impressão, né, o nascer do sol no porto de Le Havre. Rouen, a belíssima catedral histórica da Normandia. O que esse povo está todo olhando? A catedral. A Catedral de Rouen, por a fachada 28 vezes representada, pintada por Monet, para registrar as mudanças das cores em diferentes momentos do dia. Construção do período, começa no período românico, no século XI, depois gótico, gótico flamejante, tem a maior largura de catedral da França, com 120 metros de largura. Beth Conte, Catedral de Rouen, na Normandia. A Catedral de Rouen, cuja fachada o pintor impressionista Monet vai registrar
28 vezes. Uma catedral que começa no século XII, no estilo românico, 1197, 1199, recebe o corpo de Ricardo Coração de Leão, após a ida dele às Cruzadas. Vai ser ampliada ao longo dos séculos, depois no período gótico flamejante. Um dos grandes exemplos de arquitetura religiosa da Idade Média. A Catedral de Rouen é um museu de arte sacra pelas suas pinturas, esculturas e seus vitrais. Então, por fora, ela impressiona. Ela tem a maior largura de frente entre as catedrais góticas. Toda essa estatuária é fantástica. Minha mãe, que é escultora, né, teria amado ficar conferindo nos detalhes cada um das vestimentas, os adereços, as feições, as barbas, o pátio interno. Algumas das esculturas que estavam no exterior, né? Não sei se foi por terem sido danificadas, elas estão na parte interna também. E aqui quem eu sempre vou visitar, né? A tumba de Ricardo Coração de Leão. Então, é filho de Eleonor da Aquitanie e Henrique o Plantageneta. Uh, Vai lutar nas cruzadas, é o típico herói medieval. Olhem só os vitrais, e esses ali do centro, sempre quando tem os tons muito azuis, os verdes, estes são vitrais originais da Idade Média. E a cidade em si tem um maior acervo de arquitetura urbana medieval, com essas construções em colombage. Então, percorrer Rouen é percorrer um museu a céu aberto. Aqui com o nosso grupo, Elegantes, a Torre do Relógio, até a praça onde a Joana d'Arc, a grande heroína da Idade Média, né, que retoma o Carlos VII como o Delfim, né? Então ele é empossado em Reims e com isso leva ao final da Guerra dos 100 Anos. Daí ela vai ser aqui em Rouen, que estava sob jugo inglês, ela vai ser condenada e levada à fogueira. E aqui é a igreja no local onde teria sido martirizada a Joana d'Arc. Os mercados sempre agradáveis, aqui no entorno de Rouen, um conjunto palaciano e o Museu de Belas Artes de Rouen, e sempre, né, a gente não pode se despedir da cidade sem admirar novamente essa sua catedral tão imponente e tão bonita no conjunto e no detalhe. Então, aqui em pleno coração de Le Havre, na Normandia, o maior porto
da França, junto ao Canal da Mancha, nós temos essa obra do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, que é o Centro Cultural da cidade. E na Normandia nós temos o dia D e o desembarque aliado, né, com os canadenses, ingleses, americanos. E vou mostrar aqui a cidade de Romanche para vocês. A Romanche, junto a uma das praias do desembarque aliado, no dia D, 6 de junho de 1944. E aqui, alguns dias depois, foram colocadas essas plataformas que funcionavam como uma ponte flutuante para desembarcar a artilharia para completar a conquista da Normandia, que vai levar ainda 1 mês e meio. Beto Conte, Grand Tour Normandia a bordo do AMA Waterways para você. Aqui em Arromanches, na costa do Normandia, nós temos essas plataformas que foram colocadas alguns dias depois, do dia 6 de junho, a partir do momento que estavam consolidadas, e elas funcionam como uns legos em que um elemento conectado ao outro funcionava como uma ponte flutuante com que conseguiam transportar das plataformas dos barcos aliados, né, os tanques aqui para finalizar a conquista da Normandia. Beto Conte, para você. Então imagina, lá tá as embarcações, né, com os tanques, e daí eles percorriam esse dique, né, para chegar até a terra. Aqui nós temos os vários cemitérios, né? O mais bonito é o cemitério canadense. E a gente termina aqui nossa navegação em Honfleur, que é a cereja do bolo, é a cidade mais charmosa da Normandia. O fotogênico porto de Honfleur, na Normandia, terra natal do pintor Baudin, que vai inspirar Monet e os impressionistas. Sempre um porto importante de pesca, que perde sua importância no século XX e resgatado pelo turismo. Super cênico aqui, próximo da Foz do Sena. E Honfleur é a terra natal de Eugène Boudin, que nasceu em 1824, falece em 1898. E ele foi um marinheiro, um dos mais notáveis pintores precursores do impressionismo, ao experimentar nas suas telas jogos de luz e cor e a fluidez do céu e dos horizontes no mar. Então, ele é considerado o pintor das nuvens. Ele convida o jovem Monet a pintar ao ar livre. Então, o Monet, né, uma geração mais jovem do que Boudin, vai
sai finalmente um dia com ele a pintar o céu, o mar, né? E isso vai marcar o jovem pintor, né? Então, Budan é considerado um precursor do impressionismo e temos o museu na sua terra natal, onde tem as obras não só dele, mas dos grandes pintores que vão retratar a Normandia. Então, em Honfleur, nós vamos ter também Courbet, Claude Monet, que aqui que se estabelece para registrar o encontro do mar com o céu, com as construções. Navegando pelo Rio Sena, do Canal da Mancha, de volta para Paris. O Rio Sena se estende por 750 quilômetros, desde as montanhas do interior da França até o mar. E em nosso Grand Tour Trip Travel pela Normandia, navegamos 350 quilômetros, beirando povoados, bosques, vilarejos, castelos, e vamos agora de volta para Paris. Beto Conte, Grand Tour Trip Travel navegando pelo Sena. Final do dia, Magic Hour. O cenário não é bucólico, já é mais industrial. Estamos chegando, nos aproximando de Paris, navegando aqui pelo Sena. E tudo termina em festa. E com isso, a gente termina a nossa apresentação de hoje do Grand Tour Sena, né, onde a gente mergulhou nos cenários que inspiraram os impressionistas. Então, a partir do final da metade do século XIX, começa a estrada de ferro, começa as tintas a óleo, e com isso os pintores não precisavam ficar nos seus estúdios, eles podiam pegar o trem e ir em busca de áreas, locais inspiradores para suas telas, né? E daí então vai revolucionar a pintura, né? Com o movimento dos impressionistas que hoje a gente dedicou a eles, né? Então Monet, né? O Van Gogh já é um pós-impressionista, né? O Budan, um pré-impressionista. Então nós tivemos aqui dedicado aos três. Então, obrigado, Maineri, tanto pela Merece. navegação conjunto, né, quanto pela presença aqui hoje. Queria agradecer a todos e desejar uma ótima semana. E aviso vocês que o próximo Beto no Mundo vai ser espetacular. Não, vão ser dois, tá? O próximo vai ser o Pantanal, né? Então eu vou mostrar, eu estou indo para o Pantanal agora no final de semana. Então, eu vou trazer aqui o Pantanal Norte, as onças que eu for registrar lá. E o Beto no Mundo seguinte vai ser Angola e São Tomé e Príncipe, né? Que eu estou muito, muito. Não conheço nenhum dos dois países, né? Antigas colônias portuguesas, li tudo a respeito, sou encantado pelo escritor angolano Agualusa. E vai ser. Vou gostar muito de transmitir para vocês. Uma boa noite e uma boa semana.